Olá, está no ar mais um Porto Alegre em Debate, aqui pelo canal 16 da NET. E hoje vamos falar sobre a Lei Municipal Voa Escola. Ela permite que alunos do ensino médio da rede municipal e estadual aqui de Porto Alegre peguem ônibus de graça para ir estudar. E nós recebemos aqui no estúdio a autora da lei, vereadora Sofia Cavedon, Márcia Sulzbacher, coordenadora da demanda escolar da Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul, e Otávio da Silva Oliveira, diretor do Instituto Estadual Rio Branco. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, vereadora, eu começo perguntando para a senhora, de onde surgiu essa necessidade aí de estender para o ensino médio da rede municipal e estadual essa passagem de ônibus gratuita? Olha, é muito importante que a gente esteja fazendo esse debate, porque esse instrumento ele ainda tem que ser mais conhecido e mais ainda utilizado. Então eu quero agradecer, Tiago, a TV Câmara, e aos nossos convidados, ao nosso diretor Otávio, a Márcia, que está realizando o programa, e contar que a gente aqui na Câmara, né, no debate que fazemos na Comissão de Educação, e eu participo dela já há 12 anos, recebemos muito a demanda via Conselho Tutelar, via a discussão que as próprias escolas fazem dos seus ex-alunos, que Porto Alegre construiu uma política de amparo às crianças que moram longe da escola para o ensino fundamental, uma política que tem mais de 10 anos, mais que isso, 15 anos, compreendendo que a cidade foi se estendendo, as comunidades, as famílias foram se colocando mais na periferia, as escolas não conseguem acompanhar, né? E, bom, nós temos estrutura física e, se é possível deslocar com ônibus, é desejável porque otimizamos recursos, salas de aulas e professores, né? E os nossos alunos, eles se arrastavam embaixo da roleta, quer dizer, faziam um grande esforço para ir à escola, mesmo sem ter política. Mas no ensino médio era muito complicado, porque o ensino médio, pela Constituição, é responsabilidade do Estado. E aí a situação é mais grave ainda, porque aí as escolas são mais distantes ainda do que a rede de ensino médio, em função da lógica da lógica de pirâmide, de funil das matrículas historicamente, né, do abandono escolar. São muito menos escolas, são muito menos matrículas. Então a grande maioria dos alunos tem que caminhar muito para chegar à escola de ensino médio. Se já é assim no ensino fundamental, com um número bastante significativo, a gente tem umas 5 ou 6 mil crianças pegando ônibus no ensino fundamental, imagine no médio a dificuldade de chegar à escola. E para ter essa política era importante que o Estado do Rio Grande do Sul, e a gente aqui, Câmara de Vereadores, vendo a problemática, tínhamos que mobilizar a vontade do Estado, né? Sim. Isso veio evoluindo, principalmente em 2005, 2006, nós fizemos grandes esforços para que o Estado assumisse e tivesse uma política para os centros urbanos. O Estado tem uma política, tinha até então, uma política só para as zonas rurais, né, de apoio aos municípios para o transporte escolar. E era uma demanda que não tinha acolhimento nos governos anteriores, né? A Câmara, eu levei muitas vezes esse debate, os conselheiros tutelares, nós levamos ao Ministério Público, chegamos ao ponto de levar ao Ministério Público uma lista de jovens, quer dizer, nominamos os jovens que não iam à escola por declaração da família, porque a família não tinha como pagar a passagem. E aí, diante da evidência, né, desse impeditivo do acesso à educação, o Ministério Público instalou o inquérito civil público, que nos ajudou, mas mesmo assim foi importante o processo de elaboração da lei. Nós fizemos em parceria com a vereadora Manuela, na época, agudizado pelo tema do aumento da passagem escolar, que também teve uma mobilização dos alunos do Julinho. Como eu vinha dessa experiência do Voa Escola Ensino Fundamental, por estar na rede municipal, por ter sido secretária adjunta da Educação, secretária, acompanhei a elaboração do projeto, aí escrevemos e começamos a tensionar aqui na rede na Câmara. E o governo municipal dizia, não, mas se o Estado não pagar essas passagens, nós vamos fazer porque não é nossa responsabilidade. Mas o processo da legislação, inclusive com a condição, e aí, bom, a Manuela já não estava aqui, nós levamos 5 anos, eu acredito, 4, 5 anos eu levei fazendo debate, nós e os conselheiros tutelares especialmente, e a gente acabou aprovando, quer dizer, o governo municipal só deu ok para aprovar, porque o governo municipal aqui tem maioria, né? Se a gente escrevesse, Otávio, explicitamente assim, se o governo do estado não financiar, o município fica desobrigado do Voa Escola. Sim. E aí, bom, o processo de mudança no governo estadual, o atual governador Tarso incorporou no seu programa de governo Voa Escola,
e o secretário José Clóvis, no primeiro ano, 2011, de uma forma piloto, iniciou o programa. Inclusive, não era um orçamento que tinha sido pensado para isso, conseguiu, vamos dizer, alterar uma rubrica, e nós começamos com essa política, né? Então, hoje a gente tem um instrumento na mão das escolas, da Secretaria de Educação, do Conselho Tutelar, dos conselheiros, diz, olha, a gente recebe a família, agora a gente tem um encaminhamento para dar, quando a família diz, a gente questiona, chama a família, por que o jovem está na rua, por que ele não está continuando os estudos, e hoje a gente tem essa possibilidade, né, dentro de critérios de franquear, de fazer a passagem gratuita. Então, acho que é uma grande vitória, assim, de Porto Alegre, mas é certamente uma vitória política, né, do governo do Estado, da conquista de um novo governo do Estado do Rio Grande do Sul. Certo, agora são mais de 1.000 alunos aí que têm esse benefício. Márcia, quais são os requisitos básicos para poder aproveitar desse benefício? Bom, no ensino médio, os requisitos são similares aos do ensino fundamental, que é uma renda per capita de meio salário mínimo, né? Então, é importante essa condição social, porque, na realidade, a ideia é justamente franquear a passagem para quem necessita disso, né? E não para quem efetivamente tem condições de pagá-las, né? Então, a outra questão é a proximidade, né? Escola, né? E residência, neste caso, pro dia, para os alunos que estão matriculados durante o dia são 2 quilômetros, e para os que estão matriculados à noite é 1 quilômetro, uma distância de 1 quilômetro, que a gente sabe que a dificuldade de circular à noite é sempre maior, né? E isso está dentro de uma conjuntura que nós avaliamos de muita preocupação com a questão não só do acesso, como também da permanência do aluno na escola. Sim. E nessa perspectiva, a gente tem construído, né, desde o início do ano passado, políticas de qualificação do acesso, ampliando, né, e garantindo a universalização. Isso é uma questão que hoje em dia a gente não tem tanta dificuldade, porque a gente sempre coloca, existe vaga para todos no ensino médio. As questões que acabam envolvendo da dificuldade do aluno permanecer na escola são várias, né, é uma diversidade bastante grande. E muitas vezes tem a ver com essa questão da falta de possibilidade ou falta de condições realmente de custear a passagem escolar. Mas outras tantas, a gente sabe que tem muitas outras coisas envolvidas, como a questão da qualidade dessa escola, como a escola se organiza, como a questão num currículo mais adequado, né, a esta faixa etária, que são outras situações que nós estamos envolvidos, que o secretário e o próprio governador têm investido e tem feito um esforço muito grande dentro do que existe aí de orçamento para viabilizar, né, e, além de garantir o acesso, garantir qualidade e possibilidade de permanência. Uma outra questão que desta linha assim, tem sido feito um grande esforço é ampliar a FICAI para o ensino médio. Então, não só em relação à questão das políticas que garantam a permanência, tem aí o envolvimento do Conselho Tutelar, do Ministério Público e de outras instituições, na FICAI a situação ela é similar. Ao final do ano passado também foi assinado um novo termo e onde está incluído o acompanhamento da frequência dos alunos também do ensino médio. E hoje o índice para o estado inteiro, né, considerando todas as redes, é de 11% de evasão, de abandono no ensino médio e no ensino fundamental 1,4%. Então nós vemos aí que a questão do ensino médio nós temos ainda muito que avançar e que passa também por essas outras políticas, né, de permanência, e entre elas está a situação do Voa Escola. O Voa Escola, inicialmente, ele, como a vereadora colocou, ele é um projeto piloto. Nós prevíamos a ocupação de 2.000 vagas, começando pelo Julinho. Em seguida, quando a gente verificou que essas 2.000 vagas não seriam ocupadas, a gente estendeu para todas as escolas que oferecem ensino médio, né, que em Porto Alegre tem 2 municipais também, as demais são estaduais. O município, ele executa o programa, assim como faz também no ensino fundamental, e o governo do estado repassa o recurso. E além disso, obviamente, nós, tanto o governo estadual quanto o governo municipal, tem a responsabilidade de fiscalizar e de acompanhar esta execução. Nós temos também um conselho gestor, né, que conforme também estava previsto em lei, que envolve todos esses grupos, né, porque além da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Estadual de Educação, nós temos aí uma parceria importantíssima, que é a IPTC e que é a própria ATP, porque é a IPTC que cruza todas as informações, que inclui e que consegue nos trazer dados importantíssimos, como, por exemplo, se o aluno efetivamente está usando esse benefício para
frequência à escola ou se ele está usando em outro turno, em outros dias para outros fins, né? Então, na medida em que esse programa possibilita cruzamento de informações, também a gente tem possibilidade de acompanhar um pouco melhor para que uso, afinal de contas, o aluno está dando a este programa, né, que a gente entende que ele contribui bastante para a permanência dos alunos. E nosso grande desafio é fazer efetivamente que essa informação chegue ao aluno, porque muitos alunos ainda não sabem desse benefício e outros tantos alunos acabam ficando um pouco constrangidos de utilizá-lo, e a gente tem que trabalhar, conscientizar a população, conscientizar os alunos, conscientizar as escolas do quanto isso pode beneficiar o aluno, né? Então, esse é um grande desafio da gente efetivamente fazer com que as informações circulem mais rapidamente, mas como ele é um projeto piloto, ele está com 1 ano e pouco, né, de execução, a gente entende que com o tempo nós vamos conseguir cada vez disseminar mais e, portanto, aproveitar melhor esse programa. Hoje nós estamos com 1.012 alunos incluídos, né? Então a gente aí teria a possibilidade de estar com 2.000, mas infelizmente até o momento não sei se só a questão de pouco interesse, também as condições todas não estão preenchidas, ou por alguma razão a gente ainda não conseguiu incorporar todos os alunos que nós pretendíamos incorporar. Sim. E qual é a faixa de frequência que o aluno tem que cumprir? Então, esse aluno, assim como no Bolsa Família, assim como no Boa Escola no ensino fundamental, ele deve ter uma frequência de 75%. Então, porque qual é o objetivo principal do Boa Escola? É exatamente garantir que esse aluno consiga permanecer na escola e que acesse a escola. E sabemos muito bem que para a questão de qualidade, a questão da frequência, a questão do acompanhamento diário da escola e da família também, ele é fundamental para garantir a qualidade. Então nós trabalhamos com os mesmos índices que os demais programas trabalham, que é o que está previsto na LDB. Não que a gente entenda que a partir de 75% o aluno de frequência que o aluno esteja reprovado. Em absoluto, a gente acha que tem que lançar outros mecanismos para conseguir garantir que o aluno, que mesmo que seja frequente, ele tenha condições de construir aprendizagens. Ou seja, nós temos que investir para ver as diversas formas de um aluno que retorna após uma infrequência, que ele efetivamente tenha condições de permanência, de aprendizagem e de êxito, ou seja, de aprovação, né? Que esses são os nossos grandes desafios, porque é um dos problemas do ensino médio, um índice muito elevado de reprovação, principalmente nos primeiros anos, no primeiro ano, né, do ensino médio. Então é um grande desafio que a gente tem aí, enquanto rede estadual, enquanto escolas estaduais, de efetivamente garantir que o aluno que ingressa permaneça e consiga ter sucesso nesta passagem aí até os outros rumos aí que pretende seguir. E hoje nós estamos com um índice muito elevado, né, de repetência e, no nosso ponto de vista de evasão também, porque 11% é muita gente saindo toda ano. Pois é, essa fiscalização, Otávio, ela é feita para a escola e repassada para a Secretaria Estadual? Sim. Inicialmente se faz um controle da frequência pelas matérias que têm uma carga horária maior, que é matemática e português. Tá? Esse programa a nossa escola está participando desde o ano passado. Eu fiquei sabendo do lançamento dele, porque assim, eu preciso daí dizer a característica da nossa escola e de outras. Nós somos uma escola chamada de passagem, tá? Porque para o cidadão que é contribuinte de imposto entender que esse programa ele não é um favorecimento, né? Ele é uma política pública de mitigação pela falta de outras, que é justamente a construção de escolas próximo do local de moradia. Na verdade, a gente for ver bem, o pano de fundo de toda essa discussão é o planejamento urbano. Tá? Nós temos uma situação já identificada no IBGE e também presente nas nossas escolas, principalmente as que estão mais próximo ao centro da cidade, que é um esvaziamento, porque a população do entorno ela envelheceu. Né? Isso é visível. Né? Então, portanto, há uma mobilidade muito grande de estudantes. Nós podemos observar quando tem greves de professores, quando as escolas estão fechadas por alguma razão, o fluxo do trânsito ele é muito maior. Né? Então tem essa necessidade de mobilidade porque não se constrói escolas. Né? Nós somos uma escola básica de ensino fundamental e médio, temos também educação infantil, tá? E grande parte dos nossos alunos, nós nos situamos ali na Avenida Protásio Alves, grande parte dos nossos alunos, eles vêm da periferia da cidade. Por quê? Porque não tem vaga.
E também um outro aspecto que também tem que ser salientado, a população ela enxerga nas escolas do centro como sendo mais qualificadas. Por exemplo, a vereadora, a professora conhece a Escola Chico Mendes, meus filhos estudaram na Escola Chico Mendes, é uma escola muito boa, uma escola de periferia, né, com professores com doutorado, pós-doutorado, né, e meus filhos estão aí fazendo vestibular, ensino médio, né, mas a população ainda tem uma certa, procura às vezes vir para uma escola. Também não é só a falta de acesso, é também achar que aquela escola próxima ao centro ela é melhor. É uma falta de informação, na verdade, claro, né? Claro, sem dúvida. Né? Autoestima também. E fatores psicológicos, né? E daí então tem que viabilizar a vinda dessa família. Como às vezes tem muitos filhos, tá? Então esse programa ele facilita. Nós estamos tendo a dificuldade, tá? Nós temos 26 alunos só no ensino médio e 76 ou 78 do ensino fundamental. Tá? Nós estamos tendo uma dificuldade de operar esse programa. Primeiro que precisa ter uma acolhida na matrícula. No período de matrícula, não é só simplesmente a família chegar lá, entregar os documentos e está garantida a vaga. A gente tem que fazer uma entrevista, ver as condições daquela família, se tem ou não condições de transporte. Às vezes tem 2, 3, 4 filhos. Outra coisa também importante, o custo da passagem escolar é muito alto, né? A nossa passagem é muito cara, né? Isso também tem a ver com o planejamento urbano, né? Que faz ser necessário um programa como esse. Né? E, portanto, então, nessa acolhida, a gente tem que identificar a condição daquela família e, muitas vezes, como nós atendemos uma população que é massa, que é povo mesmo, que tem dificuldades de leitura, de, às vezes, até se assenhorar da documentação e dos seus direitos, então depende muito do local de moradia. Se o movimento comunitário, por exemplo, vou dar exemplos concretos, assim, a região da Grande Bom Jesus ali, nós temos, as associações são ativas, então às vezes as pessoas não têm o trabalho formal, né? Então precisamos que alguém da comunidade auxilie aquela família de como fazer, obter as declarações, né, para poder se habilitar ao programa. Então a gente tem esse aspecto da burocracia que é necessário para garantir a lisura do programa, tá? Uma coisa importante, os alunos, eles recebem o cartãozinho, e esse cartãozinho, o cidadão que é pagador de impostos precisa saber. É um cartãozinho TRI, né? É um cartãozinho TRI, ele só funciona no horário de aula, tá? Por isso, muitas famílias do ensino médio, às vezes, optam em não fazer o cartão Voo Escola. Por quê? Porque tem a mobilidade também. Nós temos que entender que o jovem, às vezes, ele quer sair, ele quer procurar emprego, né? E como o cartão só funciona naquele horário, ele tem essa dificuldade de mobilidade. Às vezes as famílias, não, eu vou fazer assim, eu vou fazer um esforço, vou deixar, e acaba, às vezes, fazendo a passagem escolar, né? Então, outra coisa também, o critério de renda, felizmente, né? As pessoas têm aumentado a sua renda, né? Então tem essa limitação também, né? Sim, certo. Vereadora, como foi esse diálogo entre o município e o Estado? Porque aqui na casa, o projeto aí tramitou por, a senhora estava falando, 5, 6 anos. Como é que foi isso? Nós tínhamos, na verdade, um governo do Estado que achava que não existia, não tinha como suprir essa política pública, né? E o município sempre, isso tem que reconhecer, especialmente a EPTC, como a gente já tem um mecanismo, vamos dizer, um sistema funcionando, quer dizer, a SMED aqui, Porto Alegre, tem o grupo que trata do Voo Escola, que recebe as informações que vêm lá da escola, que são os comprovantes de renda e de residência. Bom, já tem um grupo que organiza isso, já passa para a IPTC. A IPTC já tem um sistema de identificação da distância, um sistema eletrônico de verificar pelo endereço do aluno. Né? Já tem como cruzar esse dado, se confirma, ele mora longe da escola. Então já funciona, isso já funciona super bem. A dificuldade do município não era incorporar mais 1.000, 2.000 do ensino médio. Sim, não era tecnologia também. É o pagamento exatamente do custo. Então, o grande problema foi superar essa barreira, foi o Estado do Rio Grande do Sul entender que essa política tinha que existir.
né? E isso nós só conseguimos fazer com a mudança de governo do Estado. Sim, aí houve um alinhamento O governador Tarso, exatamente. E não sei, pelo alinhamento político, não, porque acho que assim, os conselheiros tutelares são de vários partidos políticos e estavam lutando por essa causa. Na verdade, foi um governo que compreendeu e que tinha, a Márcia aqui traduziu muito bem, muito presente no seu programa de governo da educação, que tinha que garantir as condições de acesso, que era direito do estudante chegar e buscar o sucesso escolar, né? Que a gente tinha uma enorme evasão e tem uma enorme evasão, reprovação, que a gente tem um jovem, a gente fez um grande debate aqui também nesta casa, que o nosso jovem mais pobre, filho do trabalhador, ele não tem financiamento para continuar estudando, então ele sai à procura de emprego logo, e muitos, inclusive, já na quinta, na sexta série do ensino fundamental, já vai pegando emprego, bicos para ajudar a família, para sobreviver, para pagar suas próprias roupinhas e poder sair, né, com os amigos. Então, nós temos um problema social gravíssimo, são muitos elementos. A gente sabe que um elemento é a passagem, né? Sim, o professor Otávio já disse, olha, as famílias são todas desorganizadas, que não conseguem organizar uma prestação, um documento que diga que ela é diarista ou que ela não tem renda. Explicar o que é renda per capita. A renda per capita. É quase uma aula para algumas pessoas, né, que tem dificuldade de compreensão. Então mas são todas coisas, eu acredito muito nisso, né, Otávio? São todas coisas que vão mobilizando a família. Eu tenho divulgado diretamente para os jovens, eles olham, não acredito que tem um programa, eles perguntam, eles olham os critérios, então eles vão conversar com a família. Isso tudo mobiliza a família para organizar a sua vida, né? Para ter metas, para ver que é possível. E acho que vem no momento que a gente tem, assim, tanto... Eu sempre falo para o jovem, teu lugar na universidade está te esperando, jovem negro, a cota, agora... vai para 50% as cotas para oriundos da escola pública. Então, a gente tem um momento extraordinário, onde a gente não pode que barreiras materiais continuem impedindo o nosso jovem de seguir o seu destino, por o seu destino. Tá certo. Bom, no próximo bloco a gente continua aí a nossa conversa. Fique com a gente. A Galeria Clébio Soria é um espaço para a divulgação da arte e cultura. Localizada no térreo no segundo andar do prédio da Câmara Municipal de Porto Alegre, reúne exposições fotográficas de artes plásticas e também são realizadas apresentações musicais. Clébio Soria nasceu em 1934 e morreu em 1989. Pintor, muralista e desenhista, formou-se no Instituto de Artes da URGS. Entre as suas principais obras estão os painéis da Estação Central do Transurb, da Reitoria da Universidade do Vale dos Sinos em São Leopoldo e do Centro Acadêmico da Faculdade de Medicina da URGS. Ele lecionou 10 anos no Ateliê Livre da Prefeitura de Porto Alegre. Recebeu diversos prêmios com destaque para a Medalha de Prata do Salão da Polícia Militar do Rio de Janeiro em 1975. Sua última mostra individual aconteceu na Galeria de Arte do Clube do Comércio em 1984. Somente depois da sua morte, teve o seu trabalho exposto no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, como homenagem à sua carreira. Espaço que havia sido negado ao artista em 1984. Apesar desse fato, a Galeria da Câmara Municipal leva o nome do pintor, sendo um local que abriga o trabalho de diversos artistas, dando destaque a obras e apresentações que muitas vezes não recebem a atenção das grandes casas de arte. Dizem que a gente nunca esquece como andar de bicicleta. Também não podemos esquecer que o futuro do planeta está nas nossas mãos. Tornar as ações mais sustentáveis pode ser muito simples. Uma dica é trocar o carro pela bicicleta. Pedalar traz benefícios para o corpo e para o planeta.
Por exemplo, se você mora a 3 quilômetros do seu local de trabalho e passa a usar a bicicleta para ir e voltar de segunda a sexta-feira, em uma semana você deixará de produzir mais de 8 quilos de gases poluentes que são emitidos pelos carros e lançados na atmosfera. Isso porque a bicicleta não precisa de combustível. Outro ponto a favor das bikes é a mobilidade. Por ocupar menos espaço que o carro, as magrelas podem ser mais ágeis quando o trânsito está parado. E foi por isso que a bicicleta foi eleita pela Organização das Nações Unidas como o meio de transporte mais sustentável do planeta. Motivos não faltam para trocar a direção pelo guidão. Então, o que você está esperando? Estamos de volta com Porto Alegre em Debate, hoje falando sobre a lei municipal Voa Escola. Otávio, como essa lei se reflete dentro da sala de aula? Bom, essa lei ela possibilita com que aqueles estudantes que têm, aquelas famílias que têm maior dificuldade financeira, né, de recursos, porque às vezes as famílias têm muitos filhos, né, então inviabilizaria, né, para alguns se fosse pago a passagem escolar. A passagem escolar é 50% do valor da passagem, né? Então, os alunos que nós temos, que são beneficiários desse programa, tá? Eles são aqueles alunos que realmente necessitam, né? Uhum. E, portanto, isso é importante para poder garantir que eles tenham continuidade e acesso à escola. Uhum. Né? Mas como está a procura por Então, nós temos uma dificuldade e talvez poderia haver uma ação institucional de divulgar esse programa, né? Porque isso depende muito quando no processo de matrícula se faz a acolhida da família e se explica para essa família quais são os programas e benefícios que ela pode ter, né? E aí nesse momento é que esse programa ele pode ter efetividade. Né? Otávio, e os alunos que estão faltando? Porque vocês percebem, porque eu já tive alguns relatos, assim, que eles vão até a terceira semana, depois começam a faltar, porque a família às vezes desembolsa diariamente, né? Não é só os aspectos de transporte que contam na evasão escolar, né? Existe uma série de outros. Principalmente relativo às dificuldades de aprendizagem, porque assim, é preciso compreender que a sociedade, ela incluiu, com todos os seus esforços governamentais, incluiu quase que 97% dos estudantes, né, em idade escolar na escola. Porém, não houve um processo de inclusão cultural ainda. Né? Então, muitas dessas famílias têm, às vezes, dificuldades de compreender realmente o papel da escola, de fazer os devidos acompanhamentos, porque talvez também não tenha tido oportunidade escolar. Né? Certa vez a gente estava conversando com os professores, porque um outro programa, que é o programa de livro didático, né? E aí alguns professores estavam relutando com receio de distribuir os livros didáticos, e aí eu digo, olha, para muitas famílias esse talvez seja o único livro disponível, né, em casa. Então, assim, a gente todo um processo no sentido de divulgar as potencialidades desse programa para garantir a presença do aluno, né? Então, o transporte é uma das dificuldades, mas existem outras. Existem as dificuldades pedagógicas, existem também a dificuldade de motivação desse aluno, dele entender, que eu chamo de síndrome de coitadinho. Tem muito disso também. Eu moro na periferia, eu acho que eu não vou conseguir fazer o vestibular. Aí nós temos que dizer, olha, fulano de tal conseguiu no ano passado passar em enfermagem na Universidade Federal. A gente precisa estimulá-los, né? Os professores cumprem muito esse papel de motivá-los, né? Mas há as dificuldades realmente de distanciamento do que é trabalhado no ensino fundamental, que é trabalhado no ensino médio. E o jovem não tem vergonha? Agora eu estou ocupando
Porque alguns jovens eu dizia assim, olha, vocês não tenham vergonha de requerer lá na Secretaria da Escola, porque é um direito que vocês conquistaram. E não é vergonhoso tu precisar de uma política pública para acessar um direito à educação. Tem também esse preconceito, de eu ir lá e obter um benefício, eles perguntam se vai estar em algum registro, né? Sim. E nós deixamos claro que são registros internos, tá? que são passados para a Secretaria Municipal de Educação, que é a gestora principal do programa, né? E eu acho que esse programa, o cidadão ali que paga os impostos, está do outro lado lá, né, tá vendo a gente agora, ele precisa entender que esse programa ele é uma iniciativa muito interessante, porque ele é uma sinergia de esforços entre a prefeitura, tá, e o governo do estado, tá? Porque tem muitos problemas que necessitam, né, principalmente problemas urbanísticos, né, e políticas públicas, necessitam dessa sinergia independente da questão da cor partidária, né, nós temos que solucionar o acesso à escola. Garantir, não só acesso, mas garantir a continuidade. Né? Famoso regime de colaboração. Pois é. Márcia, ainda está faltando informação? Nós temos uma ideia assim que nós ainda não conseguimos chegar a todos os lares que nós necessitamos chegar, porque tem isso tudo que o professor colocava, realmente há uma preocupação, e no começo a gente se deparava mais com isso, do adolescente não querer pagar o mico, de ter ter que necessitar de um benefício para acessar a escola. Então, é uma faixa etária onde efetivamente eles têm um pouco de vergonha, assim, eles têm um pouco de constrangimento disso, e a gente percebia mais isso no começo. No ensino fundamental, isso não ocorre tanto, porque no ensino fundamental são as famílias são os pais, que querem garantir que seus filhos compareçam à escola, e as famílias elas vão atrás, elas buscam formas de fazer isso prevalecer, mas o adolescente ele está numa idade onde ele fica com mais vergonha, ele não quer se expor perante seus amigos, seus colegas, então essa situação ela acaba pesando, e nós temos uma suspeita, não é nada científico, né? Nós temos uma suspeita que isso está pesando bastante na hora de preencher essas vagas hoje existentes. E a gente pede para as pessoas, porque na realidade, como o professor já colocou, quem fica com as informações socioeconômicas da família é um grupo que está acostumado a fazer isso, é um grupo muito comprometido, e isso são informações sigilosas, elas não são expostas para o restante das pessoas, então não tem por que ter esse constrangimento. E a carteirinha não é diferente, não, Márcia, do Vou Escola? A carteirinha é igual, inclusive quando as famílias precisam deste benefício, elas devem ir até a direção da escola, né, da sua escola, e buscar e preencher lá uma ficha, uma FIB, né? E na escola tem essa ficha, e devem levar depois também em preenchendo todos os critérios, né, de renda e de proximidade, devem levar também uma foto 3x4, e é a própria escola que vai encaminhar essa documentação. E qual é o período de cadastramento? Durante todo o ano, não tem um período específico. A escola depois vai encaminhar, né, as fichas para a Secretaria Municipal de Educação, e o retorno também é dado para a escola, né? Algumas situações, eventualmente, o próprio pessoal, a própria equipe que trabalha na Secretaria Municipal de Educação faz contato com a família, ou faz contato com a escola, mas o aluno, ele busca isso na Secretaria da escola, e depois a Secretaria faz os encaminhamentos junto à Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria da escola, né? Então, tem um acesso bastante facilitado, ele não precisa nem se deslocar, ele pode ir lá na escola e pedir esta ficha, e tem que preencher efetivamente os requisitos e anexar alguns documentos que aí a escola também orienta, né? Agora, na opinião de vocês, como vocês acham que pode ser vencida essa barreira aí do preconceito do aluno se sentir, assim, podemos dizer assim, talvez menosprezado socioeconomicamente? Eu acho que uma primeira questão, assim, nós temos que lembrar que este é um programa recente, né? E
esses programas novos, eles trazem um pouquinho disso, né? Então, com o tempo, a população também vai se acostumar com essa ideia. E eu acho que nós temos várias outras ações, como eu coloquei inicialmente, que a gente está desenvolvendo, no sentido desse cuidado com o acesso e com a permanência, né? A questão do Voo à Escola é uma delas. A outra questão, nós cada vez vamos mais trabalhar com a questão, eu até vou colocar agora por extenso, que é a FICAI, né? A Ficha de Comunicação do Aluno Infrequente, que nós temos um grande cuidado. Melhor isso para o telespectador. Exatamente. Nós temos um grande cuidado com a questão do aluno que está matriculado na escola e o aluno até 18 anos, estando no fundamental ou estando no médio, quando ele se afasta, após 5 dias de faltas, ele já deve ter uma FICAI encaminhada, uma ficha de comunicação do aluno infrequente. Esta FICAI, o que a escola vai fazer? A escola vai... o professor da turma, né, vai preencher a FICAI, ou uma pessoa de referência da turma, no caso do ensino médio, são vários professores, então se define um deles, que pode ser o coordenador do grupo. Bom, cada escola tem um nome, né, para esse coletivo e tem sempre uma pessoa de referência da turma. Então, essa pessoa vai preencher a FICAI com todos os dados possíveis naquele momento e vai encaminhar à equipe diretiva. E a equipe diretiva vai, junto com outras parcerias que conseguir estabelecer, buscar este aluno, fazendo contato, tentar trazê-lo de volta. Nesse momento também o Voo à Escola é importantíssimo, porque se for diagnosticado que esse aluno está afastado da escola por falta de recurso para financiar a sua ida até a escola, a ideia é justamente oportunizar, oferecer e tratar desse assunto com ele. Bom, a partir do momento que se consegue trazer o aluno de volta, está tudo resolvido, se fazem encaminhamentos possíveis. Se for o Voo à Escola, vai ser encaminhado o Voo à Escola. Se não conseguir trazer, se a escola não consegue trazer o aluno de volta, a FICAI vai para o Conselho Tutelar. E, eventualmente, o Conselho Tutelar não conseguindo trazer de volta também, ela vai para o Ministério Público. E na FICAI nós estamos num outro processo agora, são 2 processos novos. Uma é a inclusão dos alunos, né, do ensino médio e até... para todo aluno até 18 anos deve ter uma FICAI, e a outra é a informatização, porque a partir da informatização nós pretendemos que a ficha chegue com mais agilidade no Conselho Tutelar, que a ficha consiga chegar depois para o Conselho Tutelar mais rapidamente também no Ministério Público, portanto a gente vai conseguir cumprir os prazos melhor, ou seja, que o aluno cada vez fique menos tempo afastado da escola. E a outra situação, com certeza, que vai nos auxiliar muito, a escola vai poder acompanhar para ver onde está a sua FICAI, que muitas vezes era uma dificuldade, saber se está no Conselho, se está no Ministério Público, então a escola vai poder acompanhar esta FICAI. Também todo o sistema vai poder verificar quais são as razões pelas quais o aluno está se afastando. Então, são ações complementares e a FICAI ela vai contribuir muito para construir outras políticas, além desta, né, que aqui em Porto Alegre nós já temos, né, de subsídio da passagem no ensino médio, também outras, que às vezes é o trabalho infantil. Às vezes é a questão da escola não ter vaga no turno adequado, que isso é uma situação que às vezes acontece, a família precisa da vaga de manhã e só tem vaga à tarde, ou a família gostaria que o aluno estudasse de noite, só tem vaga de dia, ou vice-versa, né? Porque hoje em dia a grande situação das famílias é sempre que no ensino médio a vaga seja oportunizada de dia, porque os adolescentes estão saindo muito jovenzinhos, né, do ensino fundamental, então a família tem muita preocupação com a questão da oferta do turno, que é a vaga, né? Sim. Então, essas são questões também importantes nesse processo, né? Até porque tem famílias que os pais trabalham o dia inteiro, eles não têm também um controle, assim, por exemplo, a gente estava falando no primeiro bloco sobre a fiscalização que a PTC faz do trajeto, o aluno, pelo cartão TRI, ele só pode usar esse benefício no horário de aula, sim, né? Então essa fiscalização é importante. Vereadora, nas últimas semanas, teve um debate na Comissão de Direitos Humanos sobre essas crianças que vendem balas, por exemplo, sabe, dentro dos ônibus. Isso também pode ser feito com esse cartão. Como se dá esse controle? Porque ele pode vender no horário de aula, né? Existe o controle de trajetos, alguma coisa assim? Não, essa informatização, porque o TRI acabou facilitando muito a informação sobre a movimentação de quem o usa, né, utiliza.
Então, a EPTC tem informado, tem dado retornos importantes sobre esse desvio de uso, a escola, a frequência que é controlada, a EPTC controla, olha aquilo, ele não está sendo usado. Eu me lembro que no debate um dia eles levaram algumas situações em que ele é cancelado, ele é informado porque ele não está sendo utilizado, ou seja, de alguma maneira a gente chega no aluno que acaba não indo para a escola, né? Nesse caso do trabalho infantil tem outras políticas específicas, né? Nós temos ação rua em todas as regiões, que são os grupos vinculados a entidades, que inclusive o nosso adolescente poderá ser abordado, encaminhado para diversas políticas. O interessante, que eu acho que é muito importante, que é o salto que Porto Alegre está dando, e que aparece muito aqui na fala do diretor e da Márcia, que nós agora temos uma série de políticas cercando nossos jovens e nossas crianças, no sentido de que eles têm que estar na escola, né? Eu me lembro disso, Márcia, na minha viagem a Cuba, em 2007, que não existia possibilidade de um aluno não estar na escola. Se ele não viesse e ninguém comunicasse, já tinha uma rede. E há alguns anos atrás, bem poucos anos atrás, nós tivemos uma polêmica sobre o ensino médio, se tinha que ter FICAI ou não. Se tinha que ter a comunicação. Mas o médio não é obrigatório, nós não temos que comunicar. E aí nós estamos perdendo nossos jovens, né? Porque o jovem, ele precisa de referência, o adolescente precisa de grupos, precisa de elos, né? E de cuidado, precisa muito de cuidado. A polêmica, de fato, em relação de efetivar a FICAI, ela ainda existe. Nós temos convicção, tanto quanto o Ministério Público, quanto outras instituições, quanto principalmente os conselhos de direito, de que a FICAI, ela vale e deve ser feita também aos alunos, né, com os alunos que têm até 18 anos, que é o que o Estatuto da Criança e Adolescente garante, até porque a própria legislação ela foi alterada e ela agora coloca uma obrigatoriedade no ensino médio, porque alguns anos atrás ela não era obrigatória, agora hoje ela é. A FICAI ela tem mais de 15 anos, né, então na sua origem ela não tinha essa obrigação, mas hoje ela tem. Outra coisa importante também é que assim, o Estado, o município, né, ele oferta aquela vaga tem um custo. Né? Tem um custo operacional, é professor, é merenda, né? E aí daqui a pouco simplesmente aquele aluno não está presente, né? E é um serviço que não está sendo usado. E como a gente também coloca assim, que não é demais falar da importância da educação, porque para muitas situações familiares, tá? A escola é um porto seguro, né? Isso é uma coisa que também tem uma discussão assim, sobre o papel hoje da escola, né? Porque nós estamos percebendo que a gente está tendo que incluir nas nossas preocupações de gestão os aspectos de saúde e também de assistência social, sem o qual nós não conseguimos desempenhar bem e de forma eficiente o papel de aprendizagem, de ensino dentro da escola. Né? E programas como esse do Voo à Escola, ele possibilita a permanência deste aluno, né? Mas nós temos também fazer a tarefa de casa, permanência em qual escola, que qualidade de escola, né? Porque também temos que fazer o trabalho de casa no sentido de qualificar os nossos espaços, né? Eu queria falar sobre a FICAI, porque assim, nesse processo de adquirir novas tarefas, nós temos uma dificuldade, às vezes, operacional, tá? E que tem a ver com o município. Começa também no processo de matrícula, quando a família vai lá e vai dar o seu endereço correto. Então, Porto Alegre, nós temos uma dificuldade, como isso ainda persiste, temos que falar disso, que temos algumas regiões onde tem 2, 3, 4 endereços. Tem o endereço do DEMAI, do DEMAB, da CE. Números diferentes. Então, às vezes, isso dificulta na hora da escola localizar. A população troca muito de celular, na maioria das vezes é celular. Então, a gente já tem dificuldade de contatar essa família. Então, uma coisa importante que tem lá no INE, né, que é o programa que faz o registro das matrículas, ponto de referência. Então, na hora da matrícula, às vezes tem que colocar ali o ponto de referência. E nesse dia eu peguei o endereço Vila 2, Sefer, número 32. Tá, eu entendo porque eu já participei conheço a comunidade ali, já participei do planejamento, sei como é que
os nomes das vilas, mas se tem alguém que não conhece, às vezes não consegue localizar. Fica difícil, né, de localizar, no caso, né? Então tem esse aspecto a ver com o urbanismo, que é a pessoa saber exatamente qual é o endereço que ela mora, de garantir que aquele telefone seja o que dá a possibilidade de comunicação. Claro. Né? E às vezes a gente tem essa dificuldade operacional. Fora isso, que precisamos falar, o cidadão precisa saber, às vezes a gente não tem o profissional que vá fazer o encaminhamento. Nossa escola, nós temos a região 8, região 3, né? Às vezes a gente tem também a dificuldade de saber, essa rua é do conselho X ou Y? Do 2, 3, 4, né? As escolas mais centrais se relacionam com várias equipes de conselho tutelar, né? A própria informatização de FICAI, ela vai facilitar um pouco, porque a ideia é que se por acaso a escola encaminhar de forma equivocada para um conselho, o próprio conselho vai poder encaminhar para o outro, né? Então a gente acredita que a informatização vai contribuir bastante. Também ele está em projeto piloto, foi em Rio Pardo e em Porto Alegre, está sendo implementado lá na 10ª micro. E às vezes os conselheiros, eles auxiliam na implementação do Voo à Escola, porque quando eles conseguem, então, resgatar aquela família, resgatar aquele aluno, eles percebem da dificuldade de acesso por causa das questões econômicas, né? E aí há o encaminhamento da família para o programa. As aplicações de medidas protetivas incluem muitas vezes um programa, a inclusão num programa desses. E eu gostaria de reforçar a situação da importância, né, de justamente trabalhar em regime de colaboração. E desse compromisso, eu diria, esse abraço que todos dão, né, a esse aluno, a essa criança, a esse adolescente, no sentido de proteger e garantir que os direitos deles sejam efetivamente construídos, constituídos e garantidos de todas as formas. Não no sentido aquele que às vezes é colocado, que o aluno só tem direitos e não tem deveres, no sentido aquele dos direitos, inclusive de ter direito a limite, inclusive de ter direito ao amor, à família, todas as outras situações que são importantíssimos, né? E a gente sabe que, como já prevê o estatuto, mas que a gente, na realidade, tem muito que avançar ainda, hoje, e cada vez mais que a gente tem, tá com as famílias cada vez ficando menores, cada vez as crianças estão diminuindo em tamanho, em quantidade, vamos dizer assim, facilita e possibilita que esse cuidado com esta faixa etária de criança e adolescente, ela seja aprimorada, ela seja constituída e cada vez mais fortalecida, né? Então eu acho importantíssimo que o governo do estado, o governo municipal, que todas as instituições efetivamente, tanto o legislativo quanto o executivo, quanto quem presta o serviço diretamente, né, todos os órgãos de garantia de direito possam efetivamente cuidar, atentar e fazer todos os encaminhamentos para que esta criança, esse adolescente, consiga ter sucesso na sua vida escolar, enfim, que consiga ter sucesso na sua vida como um todo, né? A gente tem alguns minutinhos ainda para as considerações finais, Otávio. Uma coisa que nós não falamos é das mudanças que estão ocorrendo aí no ensino médio, né, com o chamado ensino médio politécnico, que ao contrário do que saiu em alguns órgãos de imprensa, não é só palestra, né? É a possibilidade do aluno e do professor construir o conhecimento, né? Pesquisar, né? Novos conhecimentos, e é um processo que está favorecendo a permanência do aluno. Inclusive na nossa escola nós fizemos, até a vereadora esteve lá e verificou, né? Nós fizemos todo um trabalho, os professores principalmente, né, fizeram um trabalho, e os alunos, de pesquisa sobre o trabalho nas comunidades, valorizando. Num primeiro momento eles até alguns alunos ficaram receosos de tirar foto, né, porque tem algumas áreas que são conflagradas, né, mas tivemos trabalhos assim belíssimos, né, e assim, estamos tentando fazer a nossa parte, né, mas é necessário que a gente possibilite que programas como esse tenham maior divulgação, né, e tenham recursos, né, para garantir a sua continuidade. Márcia? Eu também gostaria de reforçar nesta linha que, além da questão do transporte, nós temos vários programas que são importantíssimos para a permanência, principalmente a atenção da família como um todo, com esse seu filho que às vezes não quer continuar no ensino médio. A gente sabe que o papel da família é importantíssimo nesse momento, de convencê-lo e de conscientizá-lo da importância de buscar uma escola, né?
que cada vez mais a escola, como já está sendo colocada, que ela seja reorganizada, que ela seja mais adequada e consiga ser mais significativo na vida desse aluno, principalmente na adolescência. A gente sabe que ele gosta muito mais de interagir, a gente sabe a importância social que tem a escola, a importância na questão da aprendizagem, no geral, que tem a escola dentro da vida de um adolescente e de toda a comunidade, né? Então, como a gente sempre costuma colocar, não só a questão da qualidade, mas essa função social que, na realidade, uma grande importância que a escola adquire nos dias de hoje, onde todos, em algum momento da vida, vão passar por este lugar. E acho que não existe outro espaço público que garanta esta relação tão direta com toda a população. Então, que este lugar realmente seja um lugar agradável, de acolhida, de muita aprendizagem, de muito desafio, enfim, uma escola realmente que possibilite, construa e desafie o pessoal a ter qualidade social, né? Com certeza. Vereadora Sofia Cavedon? Não, acho que é acrescentar apenas, então, que a gente tem que criar uma nova cultura, que a ideia de faltar à escola seja algo muito grave e muito raro. Porque esses dias eu me assustei, Otávio, com um relato de uma diretora que ela tem 400 alunos dia que falta aula. Nossa. E isso, às vezes, em algumas regiões, é muito comum. Assim, por qualquer coisa, as famílias e os alunos faltam a aula. E um aluno que falta a aula, né? A gente tem todos esses aspectos, nós queremos melhorar a escola, nós queremos ter efetividade. Agora, se ele está ausente, né, Otávio? Aí nós perdemos total. E às vezes a família não dá bola, e muitas vezes as famílias nem acordam, ou se a criança acordar, ela vai. Nós temos que alterar essa cultura, né? E esses programas, eles vêm nesse sentido. Para nós, todo aluno tem que ir os 360 dias, não. Os 200 dias letivos. Tem semana. Não, tem as folgas. Tem que cumprir os 200 dias letivos, porque é direito seu, né? Porque ele terá uma convivência, uma evolução que só a escola pode ofertar. Então, esse programa vem com esse sentido, mas ele não é a panaceia, né? Nós precisamos de todos esses outros elementos. E a gente está num debate importante sobre o tema, agora, os programas que o governo federal está oferecendo, que é o Pronatec, né? Que é o curso técnico, a escola acessível. Então, tem a tecnologia, tem muitos outros elementos que nós não falamos aqui, que a escola, eu tenho certeza, cada vez vai se tornar mais adequada, né? E não existe país, o nosso país quer dar um salto, o país está dando exemplo diante da crise mundial, de um país que reagindo e a partir do investimento na sua gente, né? E a educação está no centro disso. Então, que bom, eu quero agradecer muito aqui a Márcia pelo jeito que está executando o programa, né? E o Otávio, que é um dos diretores que a gente já viu sempre muito aberto, muito aplicado, né? Potencializando dentro da escola com todas as dificuldades que a escola tem. Um dia eu passei lá num sábado de tarde, que estava passando de bicicleta na frente da escola, me capturaram nesta escola do professor Otávio, e era uma gincana, todos os alunos envolvidos, capturaram que precisavam da minha bicicleta, porque eles precisavam, uma das equipes precisava realizar a tarefa, precisava da bicicleta. Então é lindo de ver que a escola pública pode ser muito boa, que temos profissionais tão aplicados, né? E que nós, enquanto gestores, nós temos que estar à altura disso, né? Oferecendo os instrumentos para que isso aconteça. Tá certo. Então eu agradeço a presença de todos. O Porto Alegre em Debate fica por aqui. Até a próxima edição.